Te adoramos, Jesus, te adoramos. Nós declaramos que você continua grande, você continua tremendo, você continua forte, você continua sentado no alto e sublime trono, e a sua glória enche a terra, e a sua glória enche o céu, e a sua glória enche cada coração agora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos no seu lugar e olhe para aquele que vive, para aquele que reina. Tu és grande, Jesus. No nome de Jesus nós declaramos um mover de cura neste lugar, um mover de salvação neste lugar, um mover sobrenatural neste lugar. Nós declaramos no nome de Jesus vidas totalmente rendidas, vidas totalmente rendidas ao poder da soberania de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é Senhor dos exércitos. Erga as suas mãos o mais alto que você pode. Erga as suas mãos o mais alto que você pode. Erga a sua voz. Comece a falar com Jesus. Comece a falar com Jesus. Comece a declarar o quanto você o ama. Comece a declarar o quanto você o deseja. Comece a declarar. Aleluia, nós temos lugares aqui na frente para aqueles que estão chegando. Nós temos mais lugares aqui na frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ó meu Senhor, Tu és o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Poderoso és, não existe como você. Te adoramos, te adoramos. Você que ama a casa do Pai, você que ama a presença do Pai, dê boas-vindas a Ele. Diga: Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. 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 Tu és bem-vindo aqui. Tu és a pessoa mais importante aqui. Tu és aquele que os nossos corações amam e desejam, Deus. Tu és aquele que os nossos corações amam e desejam. Tu és o amado das nossas almas. Tu és o Rei do nosso coração. Tu és aquele que desejamos com todo o nosso coração. Aleluia. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha
só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, diga bem alto, só e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos dizer: Jesus, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai, e o véu que separava Já não separa. não, 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 a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, a igreja cantando só e só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e só pra te adorar Estamos aqui. e fazer teu nome grande Nós estamos aqui. e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Eu vim para adorar.
mãos aos céus. Erga suas mãos a Jesus e diga: nós vemos na palavra de Deus que quando o povo de Israel enfrentava crises,
eles tomavam uma atitude todos juntos, que era uma atitude de humilhação, uma atitude de jejum, uma atitude de rasgar o coração. E a Bíblia nos mostra que eles iam para as ruas, vestiam-se de pano de saco, e que eles se prostravam com o rosto no pó, e que eles choravam. Sabe, meus queridos, sempre que o povo de Deus passa por crise, enfrenta crises, nós precisamos tomar uma atitude no mundo espiritual. E o nome dessa atitude é arrependimento. E o arrependimento vem acompanhado de um rasgar de coração, de um rasgar de alma, de um humilhar-se no espírito. E toda atitude no mundo espiritual acompanha por uma atitude no mundo natural. Da mesma forma, quando somos cheios do Espírito Santo, o nosso corpo vibra junto, amém? Quem é que já foi batizado com o Espírito Santo aqui? Quando você é tocado no seu espírito, seu corpo é batizado, seu físico vibra junto com você. E para a atitude que temos que tomar no mundo espiritual, que é uma atitude de humilhação, que é uma atitude de quebrantamento, que é uma atitude de tirarmos os olhos de nós mesmos, que é aquilo que nós vimos no Sermão do Monte, uma pobreza. Estamos entrando no lugar da pobreza em espírito. Por isso eu quero convidar toda a igreja nessa hora a nos prostrarmos, a ficarmos de joelhos se você puder. Quem está assistindo em casa também. É nesse lugar que precisamos estar. É nesse lugar que precisamos estar. É num lugar mais baixo. Feche seus olhos. E ficar de joelhos tem a ver com olhar para dentro. Tem a ver com voltar à posição fetal, à posição original. Que é a posição onde estávamos lá no útero das nossas mães. É esse lugar de nos rasgarmos por inteiro. É nesse lugar que precisamos estar. Feche seus olhos aonde você está. Nós queremos tua glória outra vez, outra vez. Nós queremos tua glória outra vez. Queremos tua glória outra vez, outra vez, outra vez. Por isso nos humilhamos, por isso rasgamos nossa alma, rasgamos nosso coração. Por isso nos esvaziamos, nos esvaziamos, nos esvaziamos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, E se eu passar pelo fogo, não temerei nada, fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais Nós precisamos aprender a gemer pela glória de Deus. Nós precisamos aprender a orar com gemidos inexprimíveis. E é nesse tempo de dor que Deus quer ensinar a igreja o que é orar no Espírito. É nesse tempo que Deus quer ensinar a igreja o que é gemer pela glória de Deus. Nós declaramos no nome de Jesus que toda distração não permite com que a noiva de Cristo se apaixone por Ele. Nós repreendemos no nome de Jesus toda apatia, todo esfriamento espiritual, toda distração, todas as paixões rivais da noiva da igreja. Nós declaramos que nós não pertence à igreja de Cristo as distrações, as paixões rivais. sobre nossas vidas, a tua glória. Comece a ser livre agora. 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 Este é um tempo de quebrantamento. Este é um tempo de menos de mim e mais do Senhor. Menos de mim e mais do Senhor. Ele está tocando em muitos sonhos aqui. E Ele está removendo sonhos. Ele está removendo planos. De dentro de você, de dentro do seu interior, Ele está tirando medo agora. Ele está tirando limitações agora. Ele está tirando a intimidação agora. Você é livre. Você é livre. Deus está removendo alguns apoios emocionais. Deus está removendo alguns apoios emocionais. Deus está tirando algumas coisas de nós para nos ensinar a depender inteiramente dEle. Você não vive por causa do seu salário. Você não vive por causa da sua empresa. Você não vive por causa dos seus amigos. Você não é dependente de um diploma. Você não é dependente de um ministério. Você não é dependente das pessoas. Toda dependência emocional é quebrada
circunstâncias, toda dependência no dinheiro é quebrada agora. Você tem um noivo, você tem um noivo. O Senhor está até permitindo com que muitos de nós venhamos a nos decepcionar com as pessoas mais importantes da nossa vida. E para isso tem um propósito, é para que você não dependa de ninguém além do Senhor Jesus. Ele basta, somente Ele basta. Agora, como uma igreja vitoriosa, como uma igreja vibrante, você vai erguer os seus olhos aos céus. Todos ergam os seus olhos aos céus. Erga as suas mãos mais alto e diga assim: de lá vem o meu socorro. Vamos dizer mais alto: de lá vem o meu socorro. É dele. É dele, é por meio dele, eu dependo dele. Diga bem alto: eu tenho um pai, eu tenho um pai, eu tenho um noivo, eu tenho um pai, eu tenho um noivo, eu dependo dele, em nome de Jesus. Nesse momento agora, sinta todo medo indo embora, toda crise de identidade indo embora agora, toda crise de identidade indo embora agora, toda crise de identidade indo embora agora. Você é filho e filha amada de Deus, você não depende das circunstâncias. Você depende de um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Sinta o Espírito Santo fortalecendo o teu homem interior agora. Você está sendo fortalecido no teu espírito agora. Sendo fortalecido no teu espírito agora. Ânimo no teu espírito agora. Todo espírito abatido, angustiado, nós declaramos: sai agora, espírito de intimidação, espírito de medo, sai agora no nome de Jesus. Agora que você se humilhou ao mais baixo lugar, agora que você se humilhou ao mais baixo lugar, você está pronto para se assentar em regiões celestiais com Ele. Você não precisa mendigar, você não é mendigo, você é filho e você tem lugar na mesa do Pai. Nesse tempo você vai provar das regiões celestiais. Você vai sair do lugar raso. Deus quer que você saia do ambiente raso para ir para ambientes profundos. Por isso, nós vamos começar. No 3, nós vamos levantar. E nós vamos levantar com o espírito vibrante. Quando eu contar até 3, nós vamos começar a cantar glória. E nós vamos nos levantar com outro espírito. Dessa vez com o espírito vibrante. Então você vai levantar cantando bem alto. E com as suas mãos lá no alto. E com o seu corpo se movendo na presença de Deus. Porque você é filho amado de Deus. Então prepare-se no seu lugar. No nome de Jesus, receba a vida de Deus. Receba a vida de Deus. 1, 2, 3.
Erga suas mãos, erga seus braços e vamos cantar glória. Você é guerreiro, você é mais que vencedor, você é vitorioso, você é noiva. Glória, glória, glória. Aleluia. Diga obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Respire profundamente no seu lugar, ainda que com essa máscara não é muito fácil. E tome seu assento agora no nome de Jesus. Vamos procurar nos aquietar. Amém? Antes de nós entrarmos para a palavra, eu tenho alguns breves avisos, meus queridos. Primeiramente, quero cumprimentar quem chegou agora. Seja bem-vindo ao nosso primeiro culto pós-quarentena. Temos alguns lugares aqui na frente. Eu não sei por quanto tempo nós faremos cultos assim, irmãos. Mas eu quero pedir para que sejamos pacientes no processo. Amém? Sejamos pacientes no processo. Quero mandar um abraço aqui dos pastores de vocês, Ademir e Vera, que não puderam estar aqui hoje. Então recebam um abraço. Todo mundo recebe, só recebe o abraço. Você já deu oi para a pessoa que está do seu lado? Dá um oizinho assim, olha ao seu redor. Vivencie bem esse momento, olha ao seu redor. Isso aqui vai ficar para a história. Daqui uns 20 anos nós vamos lembrar disso. E vai ser engraçado. Amém, meus queridos? Vocês estão lindos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são lindos até de máscara. Tá bom? É um elogio isso. Vocês são lindos. Dê um sorriso aí para quem está... Glória a Deus. Vamos fazer piada do momento, né, gente? Chorar só na presença de Deus. Meus queridos, nós precisamos tomar bastante cuidado nesses dias. Nós precisamos ser pacientes no processo. Por isso, não teremos cafezinho nem bolachinha. Ok? No final do culto, nós vamos procurar esvaziar o templo sem aglomeração na porta. Então nós vamos começar esvaziando da parte da parede até chegar aqui a parte da frente. Amém? Todos entenderam isso? Vai sair lá a partir do irmão Éder que está lá atrás. Ok? Vamos evitar aglomeração também lá na rua, na frente da igreja, porque se isso acontecer, vai ficar feio para nós e vocês sabem que o decreto do Estado foi rigoroso a respeito disso. Amém, meus irmãos? Então, para nós não perdermos essa oportunidade, nós vamos ser zelosos e obedientes. Amém?
Tá aí o envelope de dízimo em cada cadeira. Você não vai trazer aqui na frente. O Vini, antes do culto acabar, ele vai orar. E o gasofilácio, a nossa taça, já está lá na porta. Então, quando você for embora, você deposita a sua oferta ou o seu dízimo lá, na frente. Ó, na frente, atrás, lá na porta. Ok? Tragam garrafinhas de água para os cultos. Ok? Vamos evitar essa questão de estarmos indo ali na cozinha pegar água. Até por questão de higiene. Então todos tragam sua garrafinha de água. Amém, meus queridos? Então nesse tempo nós seremos zelosos, seremos obedientes, seremos realmente sal da terra e luz do mundo. Amém, meus queridos? Então no nome de Jesus, antes da gente receber a palavra, eu quero que você feche os seus olhos e que você lembre de orar agora por quem não pôde estar aqui, pelos irmãos da nossa igreja que fazem parte do grupo de risco e que não podem estar aqui. Feche seus olhos, vamos orar uns 30 segundos por essas pessoas. Deus, alcança agora no nome de Jesus aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão se cuidando, que não puderam vir ao culto, que não estão saindo de casa para se cuidar, por isso não vieram, por isso não estão aqui. Cuida das nossas crianças, Jesus, dos idosos da nossa igreja, por aqueles que por algum motivo fazem parte do grupo de risco. Eu oro para que o Senhor alcance essas vidas através da live também, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Mas tá fraco. Boa noite, igreja. Aê, aleluia. Irmãos, acho que nós vamos acender as luzes. O que vocês acham? Amém. Então pode acender as luzes, Mano Cássio. Aí. Tá com saudade de vocês. A gente só tem feito lives ultimamente, né? Daí a gente não tem nenhum contato visual. E a gente sente muita falta, né? E até mesmo do culto congregacional, que é o culto que nós temos aqui dentro do templo. Mas, irmãos, isso é um processo e nós sabemos, nós aprendemos já com os nossos líderes que todo processo ele tem início, meio e fim, né? Então, esse é um processo que está acontecendo, né? E o nosso ministério está incluso nisso, Casa de Oração Fé e Família. Temos também os irmãos que estão nos acompanhando online, também sejam bem-vindos, né? E nós vamos estar refletindo hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, abra em Romanos. Nós vamos estar refletindo um pouco sobre Romanos 5. E nós vamos estar refletindo um pouco sobre aquilo que apóstolo Paulo, irmãos, falaram para mim fazer um culto pequeno, mas eu estou sem relógio, então eu não tenho culpa se passar do horário, viu? Romanos, glória a Deus. Essa carta foi escrita ao povo de Roma, à igreja de Roma, pelo apóstolo Paulo. E ela é contida por muitos ensinamentos e uma grande ênfase de apóstolo Paulo nessa carta aos romanos é o principal fato de que o povo, o centro do evangelho, que é Jesus. Então é sempre centralizado o quê? Na pessoa de Jesus. Amém, obrigado. Na pessoa de Jesus, quem Jesus é, o que Jesus fez. E nós vamos hoje analisar o que ele falou a respeito, um comparativo que ele fez entre o Adão de Gênesis e Cristo. O apóstolo Paulo fez esse comparativo. E em cima disso, ele ensinou aquele povo algo que era totalmente
novo para eles. E eu gosto sempre de olhar para a luta que os apóstolos tinham ao pregar e ao ministrar o evangelho. Sabe por quê? A respeito, a ver com a irmandade, a ver com a questão de governo, com questão da época, os líderes espirituais da época. Então havia problemas assim, a qual o apóstolo Paulo também estava inserido no contexto. E por ser um apóstolo erguido por Deus, ele lutou contra alguns empecilhos, ou melhor dizendo, ele apresentava o verdadeiro evangelho, e ele apresentava isso, e isso era um vinho novo para o povo. Por mais que Cristo já havia sido morto, já veio à terra, havia sido morto e já estava nos céus aqui, mas havia, como nós sabemos, muitos não creram na mensagem de Jesus, muitos não creram na mensagem do reino de Deus, mas isso não desclassifica e nem diminui o poder do Deus que nós servimos. Eu pergunto a você, o fato de pessoas não crerem no Senhor diminui quem o Senhor é? Não. O fato às vezes de pessoas criticarem, vamos supor, as Escrituras, diminui o ser que é Deus? Não diminui. Então, ou seja, a Bíblia retrata, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é algo inabalável, ou seja, não pode ser abalado. Então, diante de toda complicação que o apóstolo Paulo possuía ao pregar o evangelho, não diminuía, mesmo que as pessoas não crescem na mensagem que ele carregava, não diminuía quem Deus era. Porque Deus, a Bíblia retrata, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então não diminui e não altera a pessoa que é o Senhor. Amém? Então, você que está com a sua Bíblia, Romanos 5, no versículo 12. Portanto, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito, no versículo 15, o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Sobre muitos o quê? Muitos pecados. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora, a ênfase da mensagem, do início da mensagem vai ser por aqui. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, preste atenção, como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aqui, deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos ler depois e pular para o capítulo 6. Deixa ela aberta, mas vamos fazer a introdução. Primeiro vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas tuas escrituras. Nós cremos que ela é a verdade, nós cremos que ela é aquilo que nos guia e nos leva, Senhor, a esse caminho de vida. Cremos que essa graça nos é acessível porque há 2000 anos atrás, Jesus Cristo se entregou na cruz. Por isso que hoje nós temos acesso a essa graça maravilhosa. E Pai, nos dê um entendimento sobre como funciona, de certa forma, um pouco da sua graça, porque ela é tão imensa. A sua graça, a sua misericórdia, ela é tão profunda e tão imensa, que nós temos até mesmo dificuldade de compreendê-las em muitas das vezes. Mas eu peço, abra o nosso entendimento e abra, Senhor meu Deus, aumente a nossa capacidade de compreender a tua escritura. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, então o apóstolo Paulo, ele iniciou, a partir do versículo 12 do capítulo 5 que a gente está lendo, falando a respeito, uma comparação de Adão com o próprio Cristo. Que por meio de a ofensa cometida por um só homem, um ato de obediência por um só homem, foi o suficiente para trazer o que? A condenação que trouxe a morte. E como por um só homem veio pelo ato de desobediência, veio a condenação, somente por um homem houve um ato de obediência, que é o oposto da desobediência, para que houvesse o quê? Existisse a justificação. Então o apóstolo Paulo está explicando sobre isso. Olha, veio Adão. Após Adão, pelo ato de desobediência de Adão, aconteceu o quê? A condenação dos pecados, que levou ao quê? A morte. Morte espiritual. Mas, apóstolo Paulo ensinando esse povo aqui de Roma, mas quando vem Jesus Cristo, o Senhor, é estabelecido um ato de obediência. E esse ato de obediência que Jesus operou, que foi a morte de cruz, ela foi suficiente para retirar a condenação que existia e a morte sobre o povo e trazer a justificação, gerando vida sobre o povo. Então nós podemos entender mais ou menos o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Então, ou seja, até a vinda de Cristo houve a condenação. Quando Jesus veio, foi gerado o quê? A graça, e pelo ato de obediência dele houve a justificação. E vamos continuar no versículo 20. O versículo que a gente canta em muitas músicas. A lei veio para que aumentasse a ofensa,
Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Aonde muitas versões falam onde abundou o pecado, né? Superabundou a graça. A fim de que, no versículo 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse, isso é muito forte, pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmão, deixe sua Bíblia aberta que nós vamos pular para o versículo 6, para o capítulo 6. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Tá, o apóstolo Paulo está falando da lei. Porque foi elevado o nível. Quando Jesus veio, o que Jesus disse perante a lei também? Não pensem que eu vim para abolir ou tirar uma vírgula ou um tio, mas eu vim para dar um sentido completo. Então nós líamos na lei o que? Não adulterarás. Mas nós víamos ali Jesus falando, o adultério não é somente o ato, mas é se tu olhar com desejo impróprio, isso já é adultério. Então, ou seja, Jesus veio trazer o quê? Um nível mais profundo da compreensão da lei. Então ele não veio para abolir a lei e retirar a lei, mas ele veio para dar um sentido completo a ela. Mas vamos continuar na descrição. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Então o apóstolo Paulo anuncia para aquele povo o quê? Mas meus queridos, entendam, quem veio à terra há alguns anos atrás, né? Não fazia muitos anos em que Jesus havia sido morto. Quem? Jesus Cristo trouxe a justificação e aquilo que a humanidade estava sob a condenação durante milhares de anos após quando Adão recaiu, quando caíram no jardim, o pecado adentrou no jardim, houve a condenação pelos pecados, a morte passou a existir. Diante de tudo isso, houve o nascimento de Jesus Cristo. E ele trouxe a graça por meio da justificação. Então, o apóstolo Paulo diz: aonde existia o pecado, superabundou ou aumentou ainda mais a graça. Só que deixa eu entender. Deixa eu explicar um ponto de vista que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para esse povo. O povo, como eu disse para você, havia algumas complicações. Então, por exemplo, se eu falasse para alguém: irmão, aqui é A. Isso aqui, essa caixa de som, é A e B. O irmão pegava e falava para o outro irmão da igreja assim, ó, o Vinícius falou que essa caixa de som é A e B e parece que é C. Aí o irmão que ouviu isso do irmão que eu falei, falou para outro irmão e falou: o Vinícius falou que aqui é A, B e C. Não era talvez e C, já estava no C. O que eu quero dizer para você com isso? Quero dizer que o povo utilizava como um argumento para pecar a mensagem de graça que o apóstolo Paulo trouxe. Então o apóstolo Paulo anunciou: ei, vocês estavam sob condenação, mas um homem foi obediente, o nome dele é Jesus Cristo. Houve a justificação dos pecados e hoje vocês têm a vida eterna. Após vocês receberem a vida eterna, a existência da justificação, houve o surgimento da graça. E aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o povo pensou:
que demais, eu posso pecar porque cada vez vai elevar mais o nível da graça. O versículo 21 que a gente leu, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça. Então, muitas vezes nós podemos entender de que a graça, ela é somente, eu li algumas coisas, vi alguns vídeos a respeito de que a graça, ela é totalmente suficiente, sem arrependimento ela é suficiente. A pessoa não precisa se arrepender pelos seus pecados, porque a graça é o suficiente. Só que, se nós analisarmos, o pecado reinou pela morte. Muitos se tornaram... Não, o pecado reinou pela morte. Assim também a graça reinou pela justiça. Então, ou seja, a graça ela é estabelecida. Mas como uma consequência de ser estabelecida a graça, é estabelecida a justiça de Deus. E vou dar um exemplo para você da justiça. Vamos supor, um homem que cometeu alguns crimes, chegou diante do seu julgamento, e foi dito para ele, você foi condenado a 8 anos. Foi estabelecida a justiça ou não? Foi. Porque foi feita a justiça. Perante a justiça, você foi condenado a 8 anos. E o homem, obviamente, ficou mal. Vamos supor que até mesmo essa pessoa se arrependeu pelo que ela fez verdadeiramente. Porém, ela vai ter que cumprir aquilo que foi designado a ela. Mas o que foi estabelecido? A justiça. Foi feita a justiça. Por mais que houve o arrependimento. Agora, a graça, ela é estabelecida, sim, mas por meio da justiça. Então, ou seja, quando nós temos a verdade, caminhamos sobre a verdade, a justiça, ela reina e ela impera. Então nós temos o quê? A graça de Deus instaurada em nossa vida. Então nós temos acesso à justificação, ao arrependimento, ao perdão, à oportunidade de recomeçar novamente, à oportunidade de nos achegarmos a Deus e recebermos o amor dele. O que o povo estava o quê? Condenado. Até o quê? Até vir a obra da cruz. Em outras palavras, vamos dizer assim, é o que o apóstolo Paulo está falando. O povo caminhava sobre condenação. O povo caminhava sobre a morte. E como eu disse para você no exemplo, eu falei para o irmão, a caixa é A e B. O irmão pegou e falou que talvez era C. E o outro irmão já falou para outro irmão que era C. O povo começou a distorcer a mensagem de apóstolo Paulo. Então no capítulo 6, no versículo 1 diz assim: o que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então é o que eu estou dando como exemplo para você. O povo interpretou a mensagem de apóstolo Paulo da graça como um argumento para pecar e errar.
Por isso que no capítulo seguinte, ele inicia falando: continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Porque o que ele falou? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós vamos continuar no pecado para que a graça aumente ainda mais? No versículo 2 do capítulo 6 ele fala: de modo nenhum. Então, irmãos, a mensagem que o apóstolo Paulo está querendo repassar para esse povo, e que eu sinto em meu coração de estar repassando para cada um de nós aqui, é de que a obra da cruz, ela é tão genuína e ela é tão bela, porque ela trouxe a justificação sobre nós. Justificação sobre o quê? Estávamos condenados. Agora nós estamos justificados por meio da graça do Senhor. E se nós compreendermos que essa graça não é um argumento para pecarmos, nós teremos uma grande alegria e plenitude de caminharmos sobre o perdão do Senhor. Mas agora, se tivermos uma inclinação e pensarmos: eu vou continuar no pecado, porque onde existe o pecado, haverá ainda mais a graça. A lógica, ela é boa. Mas eu acredito que o apóstolo Paulo foi muito claro quando ele disse que de modo nenhum deve-se continuar no pecado. De que modo nenhum deve-se permanecer no engano. Porque quem está no pecado está num caminho de morte. Porque quem está no pecado está num caminho de condenação, debaixo da condenação a qual veio sobre a humanidade após ao pecado que adentrou em Gênesis em Adão, por meio de Adão e Eva no jardim. Agora, aqueles que abandonam a vida do pecado estão caminhando sobre a justiça e no caminho que leva à vida eterna. E estes, eles não estão debaixo da condenação, a qual foi depositada sobre a humanidade no primeiro Adão, mas eles estão caminhando sobre a justificação que foi depositada sobre a humanidade depois da morte de Cristo Jesus. Então nós temos esse privilégio tão grande. Sabe, irmãos, um culto, ele não é somente um culto. Aqui, onde nós viemos para cantar músicas, vou dizer esse termo. Nós não estamos aqui para cantar músicas, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós não estamos aqui para avaliar, vamos dizer assim, a oratória do pastor. Não, nós estamos aqui para olhar para a veracidade exposta da Bíblia. Pela verdade que é exposta da Bíblia nesse altar. E eu acredito, eu compartilhei em acho que foi domingo passado na live, não foi domingo passado, sobre sofrimento, foi no sábado, né? Sábado à noite falei sobre sofrimento. E nós estamos vivendo dias difíceis. Por exemplo, nós tivemos culto hoje de manhã lá em Araranguá. E é tão difícil. Tu quer abraçar, tu quer dar um aperto de mão, tu quer fazer isso, tu quer fazer aquilo, não dá. Tu fica limitado, tu tem que respeitar as autoridades. E o teu coração fica assim, tu fica meio, será que eu abraço? Não abraço? Não pode? O que eu faço? Cotovelo? É soquinho? Como é que... Mas a realidade é de que
nós temos que caminhar crendo que existe algo além do que vivemos. Se nós cremos em Jesus, nós cremos na graça, na misericórdia, na obra da cruz, no Evangelho. Se nós cremos nisto, nós cremos então que existe a justificação. Se nós cremos que existe a justificação e a graça, nós cremos que existe uma vida eterna. E a vida eterna, eu quero explicar isso. A vida eterna não significa viver para sempre, perante o que eu creio, perante o que eu acredito. Sabe por quê, irmão? Porque nós sabemos que após o retorno de Jesus haverá 2 destinos: céus, novo céu, nova terra, e o inferno. Perante esses 2 destinos que haverá para a humanidade, após julgamento, existirá o quê? Todos viverão para sempre. Então, ou seja, vida eterna não é viver para sempre. Porque quem estiver no novo céu, na nova Jerusalém, vai viver para sempre. Não haverá mais morte. E quem estiver no inferno também viverá para sempre. A Bíblia fala sobre isso. Então a vida eterna é estar na eternidade com o Senhor. É usufruir de um belo eterno, de uma glória eterna, de um corpo glorificado, de uma vida totalmente transformada. Viver em um envolvimento de glória surreal e eterno. Então isso é o que eu creio sobre a vida eterna, que a Bíblia fala que é conhecer a Deus. Então se eu conheço a Deus verdadeiramente, se eu estou me posicionando perante Ele, se eu creio, se eu tenho a crença, eu acredito na obra da cruz, eu acredito na verdade que a Bíblia me fala, eu acredito na justificação que veio após a vinda do Senhor, a primeira vinda dele nessa terra. Então eu creio que existe oportunidade de restauração familiar. Então eu acredito que existe oportunidade de transformação em uma vida que estava perdida. Então nós podemos crer que existe restauração perante o perdido. Porque se existe justificação após a morte de Jesus, existe esperança. O que a Bíblia fala? O apóstolo Paulo também que anunciou isso. Cristo em nós é a esperança de glória. Cristo sobre nós é a esperança de glória. Então não é por nós, mas é tudo sobre Cristo. É tudo sobre as palavras que Cristo declara. Então se nós cremos que existe, estou sendo bem enfático na questão da justificação, porque existe a condenação e a justificação. Se eu estou debaixo da crença do primeiro Adão, eu estou debaixo da condenação sobre o pecado, vivo no pecado e estou caminhando para a morte. Mas se eu estou crendo na obra da cruz, mediante Jesus Cristo, eu estou caminhando sobre a justificação e sobre a graça do Senhor para a vida eterna. Então quando estamos em um culto, não é somente um culto. Nós estamos aqui adorando a um ser eterno, a qual nós também adoramos em nossa casa. Mas nós estamos aqui aprendendo sobre um Deus eterno. Nós estamos aqui tendo um relacionamento um pouco distante entre irmãos, mas que é a comunhão dos santos, adorando ao Senhor. Não tem nada melhor, irmãos. Quando o fato de ver que existem
as pessoas aqui conosco dá um negócio diferente. É diferente. A gente estava acostumado com as lives já, só o celular aqui na frente. Tem uns irmãos vendo ali, Deus abençoe. Mas nada se compara ao fato de ver os irmãos, né? Por mais que seja um pouco estranho, mas estão aqui. Entendeu? E é isso que nos liga. A obra de Cristo, a justificação por meio da graça. Então a graça, ela não é como eu já vi alguns líderes espirituais dizerem, que a graça é você possuir a graça. Você aceitou Jesus, se batizou, você possui a graça. E não precisa mais de arrependimento, a graça já está sobre você, irmão. Então o que nós fazemos com os versículos que falam assim, Jesus pregando, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus? O que nós vamos fazer com a palavra de Jesus? O que nós vamos fazer perante a pregação de João Batista? Arrependei-vos, raça de víboras. O que nós vamos fazer com a pregação dos apóstolos na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos? Pregando a obra da cruz e o arrependimento para aqueles homens, para que houvesse o que? Salvação. E qual que é o nosso foco de mensagem? Nós estamos sem o computador, mas é o que? Colheita de almas. E agora, como que haverá colheita de almas? Por meio de uma igreja que crê na obra da cruz. É possível eu dar um prato de comida para uma pessoa faminta se eu mesmo não possuo o prato de comida sobre minhas mãos? Não. É possível alguém, por exemplo, me pede um copo d'água, mas eu não possuo água. E não existe forma alguma de eu arrumar a água e eu dar a água para aquela pessoa? Não. Então não existe como apresentarmos a justificação por meio da obra da cruz se nós não crermos nela. Nós não iremos transmitir algo para alguém se não crermos nisso. Por isso que nós cremos que o quê? Que o principal e o maior testemunho é um crente devoto ao Senhor Jesus Cristo que faz a diferença na sociedade. Por isso que nós cremos que um verdadeiro crente, ele é a Bíblia escrita, como nós gostamos de brincar. Ele está no trabalho, mas as pessoas sabem que existe algo de diferente. Eu fui num lugar lá em Araranguá, e eu entrei, eu fui para ser atendido por uma senhora, aí ela me atendeu. E papo vai, papo vem, conversando, aí eu fui pagar ela. Aí, quando eu fui pagar ela, ela falou o valor, daí eu, tudo bem, passa cartão? Não passa, então tá. Aí eu falei pra ela, não tem dinheiro. Ela deu uma risadinha, era brincadeira. Aí, paguei ela. E aí ela chegou e falou assim, mas olha só, antes de tu ir embora, o que tu faz da vida? Pergunta meio aleatória, né? Fazer uma pessoa que tu nunca viu. Aí eu falei para ela assim, olha, eu vim morar para Araranguá faz um mês. Aí ela, é sério? Tá, e o que tu faz da vida? Eu falei, olha, hoje eu vim para liderar uma igreja aqui em Araranguá. Aí ela pegou, ficou parada me olhando e falou, sabe, quando tu entrou por aquela porta, veio algo junto contigo. Ela falou assim. Aí eu olhei para ela e falei assim, tem certeza? Assim, né? O que será que ela viu, né? Tem certeza? Sim. Eu notei que tinha algo diferente contigo. Então, irmãos, nós temos que crer em um evangelho ao ponto de que as pessoas notem. Eu não falei nada da minha vida para ela, não falei nada de Bíblia, não falei nada sobre oração, nada. Não cheguei nem, irmão. E aquele dia, eu vou falar para os irmãos o que eu vou fazer lá. Vou abrir até para a internet aqui, irmão. Eu fui numa podóloga e eu sofri naquela mulher, irmão.
E eu senti muita dor, mas eu nem sequer falei misericórdia, não falei nada. Então eu não deixei nenhuma evidência para ela de que eu tinha algum vínculo religioso. Muito pelo contrário, eu tinha toda a fisionomia, a aparência de uma pessoa que não tinha vínculo nenhum com a igreja. Por quê? Porque ela falou assim. Primeiro, aí depois, quando a gente começou a conversar um pouco, ela assim, olha, eu sabia que tinha algo diferente contigo, mas eu nunca imaginava que era questão de igreja. Ela falou assim. Aí eu falei assim, que bom e tudo mais, conversamos. Então nós temos que crer que aquilo que nós fazemos perante Deus, aquilo que nós fazemos dentro da igreja, na nossa casa agora, como nós estamos um pouco limitados nas atividades aqui da igreja, e nós temos que crer que na nossa casa nós temos uma busca perante o Senhor, a qual abastece a nossa vida e torna evidente para as demais pessoas. Porque, irmãos, eu gosto de falar de mim mesmo. Porque, por exemplo, eu jamais estaria na igreja hoje se a vida cristã fosse algo chato, sem prazer, sem alegria, sem novidade. Eu não estaria na igreja hoje. Eu afirmo isso perante eu conhecendo a mim mesmo. Porque eu sou uma pessoa ativa. Mas Deus é um ser onipotente, onisciente, onipresente, grandioso, a qual nele possui todas as novidades, a qual o ser humano é totalmente suficiente para ficar maravilhado. Em Deus existe algo a qual nós poderíamos tentar conquistar com riquezas, com bens materiais, com afazeres, com atividades, com rodas de amigos, com pessoas ao nosso redor, sempre tendo contato conosco, mas quando colocássemos a cabeça no travesseiro, ia estar faltando alguma coisa. E essa coisa é a coisa que só Deus pode derramar sobre nós. E é isso que nós buscamos quando nós nos entregamos ao Senhor. Existe esperança para tudo, irmãos. Existe esperança porque Cristo em nós é a esperança de glória. Não é por nós, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Cristo em nós é a esperança de glória. Nós, por nós mesmos, não existe esperança de nada, é uma realidade, irmãos. Eu não sei você, mas perante tudo que nós vivemos aqui na nossa região, dava um sentimento de tanta impotência. O que eu posso fazer? Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, mas o que eu vou fazer? Então eu acredito que tudo que nós vivemos é um processo do Senhor, a qual Ele possui início, meio e fim, e como nós estamos tendo o privilégio de já estarmos reunidos aqui, significa que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, porque hoje nós estamos aqui, nós estamos na casa de Deus, algo que não podia, por causa do decreto, por respeito às autoridades, nós estávamos respeitando, e nós ainda estamos respeitando os espaços, as máscaras, álcool na porta, tudo nós estamos respeitando. Por quê? Porque nós cremos que existe uma graça que traz a justificação por meio da justiça. Então, ou seja, nos submetemos às autoridades. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina isso. E também porque nós somos do lado da justiça. E a justiça é caminhar em retidão. Então nós ser justo. Então nós estamos caminhando também alinhado com o nosso, respeitando as nossas autoridades. Então nós temos que crer que o Evangelho é centralizado em Cristo.
E tudo que não for centralizado em Cristo e nós distanciarmos e anunciarmos como evangelho, nós devemos analisar e até mesmo duvidar muitas das vezes. Mas tal parte das escrituras, não sei o que, bababá, avalie. Mas o evangelho não fala isso. Avalie. Por quê? Porque nós estamos retratando de algo que é real e verdadeiro. E se nós estamos falando sobre colheita de almas, como iremos ter colheita de almas se não estamos preparados com o conhecimento? O pastor Michel, ele pregou em uma live e ele disse o quê? Que um dos maiores inimigos de um cristão hoje não é só Satanás, mas é o quê? A falta de entendimento, de conhecimento. Oséias 4:6. Meu povo perece, o meu povo é destruído por causa do quê? Por falta de conhecimento. Por não conhecer a Deus, não possui a vida eterna e perece por estar debaixo da condenação e não da justificação. Você está entendendo? Se não conhecemos, não possuímos a vida eterna. Se não possuímos a vida eterna, nós estamos debaixo da condenação que recaiu por meio do primeiro Adão. Mas se nós conhecemos, nós estamos trilhando um caminho para a vida eterna. Se estamos trilhando o caminho para a vida eterna, estamos debaixo da autoridade do que muitos estudiosos dizem que é o segundo Adão, que é Cristo Jesus, que trouxe a justificação. E essa é totalmente suficiente. E eu quero encerrar dizendo isso, de que se nós cremos 100% no Evangelho de Cristo Jesus, existe esperança para muitas áreas da nossa vida, em que talvez nós avaliamos, analisamos que precisa de restauração. Por quê? Porque nós cremos na justificação, porque nós cremos na graça que reina por meio da justiça. Então eu quero encerrar dizendo isso. Segunda vez que eu falo isso. Se nós cremos que a graça, ela reina, como fala no versículo ali, no final do capítulo 5, reina por meio da justiça, nós temos que entender que às vezes a justiça de Deus não vai ser tudo a nosso favor. Ela vai ser a nosso favor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Mas a justiça de Deus às vezes vai ser desconfortável. É essa expressão que eu quero usar para nós. Porque às vezes Deus vai querer trabalhar em uma área da nossa vida que vai ser desconfortável para nós. Mas aquilo às vezes é a justiça dele trabalhando em nossa vida para que haja o quê? A justificação. E a graça reine sobre nós. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, meu querido. Nós vamos estar orando nesse momento. E feche seus olhos neste momento. Fique à vontade na presença de Deus. Nós vamos estar tirando um período de oração. Se concentre na presença do Senhor. Se afaste de toda distração neste momento. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos estar debaixo da Tua autoridade. A Tua autoridade, Senhor Jesus Cristo, ela é suficiente para governar a nossa vida. E se o Senhor governar sobre nossa vida, nós sabemos que existe esperança de glória, esperança de restauração, esperança de transformação, esperança de um renovo, porque o Senhor sobre nós é a justificação, o Senhor sobre nós
é a graça, a misericórdia. O Senhor sobre nós é retirado a condenação e é retirada a morte e é imposto um caminho que é trilhado para a vida eterna. E é sobre isso que nós queremos caminhar, Jesus. Nos dê mais fé para crermos que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Aquilo que está escrito em Salmo 139: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nos dê a fé de crermos naquele Deus que fala também no Salmo 139: ainda quando eu era uma substância informe, o Senhor já me conhecia. Antes de nós tomarmos forma, o Senhor já nos conhecia. A Bíblia fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Então, se nós entramos na igreja nessa noite, ou se você que está vendo essa live agora, e você está, quem sabe, com medo, tenha fé, porque o perfeito amor do Senhor tem poder para lançar fora o medo, tem poder para lançar fora a condenação, tem poder para lançar fora a morte, tem poder para lançar fora o pecado e trazer a justificação, e trazer a graça, a misericórdia, e trazer esperança perante o caminho de vida eterna. Por mais que seja sofrido, por mais que tenhamos lutas, por mais que tenhamos adversidades, mas nós temos fé de que o Deus Todo-Poderoso está vendo. Então, irmão, não podemos perder a fé, não podemos perder o ânimo, não podemos perder a empolgação. Aleluia, porque nós estamos diante de um Deus que tem o domínio de todas as coisas, irmãos. Nós estamos diante de um Deus que criou os céus e terra. Nós estamos diante de um Deus, aqui nesse momento nós não estamos diante de pessoas, nós estamos na casa, no templo do Senhor e diante do nosso Deus. Então você pode fazer qualquer oração, tanto aqui quanto na sua casa, que o Senhor, Ele é fiel para ouvir as nossas orações. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o Senhor fala que sara a terra. Orar, buscar, se humilhar. Então existe esperança sobre a nossa vida. Se existe alguma área que você sente que precisa de restauração, apresente ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Coloque as mãos no seu coração e diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou
mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou, e mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua de lugar. Eu sou tua morada. Eu sou. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara. Receba agora, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Dizer eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Nós não oramos, Deus, para que isso acabe logo, porque nós não somos filhos covardes. Nós oramos para que seja feita a tua vontade e para que o Senhor nos faça permanecer firmes até o fim. Não importa quanto tempo dure. Aumenta a graça e o favor de Deus nas nossas vidas em meio às crises. E eu sei que em meio a crises como esta, uma crise global, que o Senhor está fortalecendo a sua noiva para que ela se levante valente, vitoriosa, triunfante, brilhando uma luz tão grande que nós veremos a maior colheita de almas da história da humanidade antes da volta de Jesus, em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar encerrando esse culto nessa hora, lembrando que você que tem seu dízimo e sua oferta, nós vamos estar orando agora. Quando você estiver saindo, você deposita na nossa taça, no gasofilácio lá atrás. Lembrando que nós vamos evacuar o templo a partir das últimas fileiras, né? Da última fileira aqui, ok? Então todos nós vamos esperar com paciência no Senhor, principalmente quem está aqui na primeira fileira, tá? Nós seremos pacientes no processo. Lembrando que o nosso único culto presencial é no domingo. Então, você pode estar acompanhando as nossas atividades por meio do nosso Facebook. Amanhã tem turno, mas não é presencial, é online, ok? Nós vamos estar aqui com alguns músicos intercessores e você vai estar acompanhando lá da sua casa. Você vai fazer a mesma coisa que você fazia aqui: adorar, cantar bem alto, pular, dançar, ok? Porque a mesma presença de Deus que está aqui está na tua casa. Então é a mesma coisa como se você tivesse vindo para a igreja, mas é lá na sua casa, amém? Glória a Deus.
Quero chamar a irmã Jane para estar finalizando esse culto. Feche seus olhos. Você que tem seu dízimo e sua oferta na mão, já pega para no final você tá levando lá atrás. Queria dar um abraço em vocês, quase chorando, que eu queria dar um abraço em vocês, mas recebam no nome de Jesus o abraço daquele que supre toda a nossa carência, daquele que é dono de todo o amor do mundo. Ele é amor, amém? Abrace a você mesmo agora. Nós vamos estar finalizando esse culto. Dê um abraço bem forte em você mesmo, porque o Espírito Santo mora dentro de você e Ele quer te abraçar agora. Feche seus olhos, vamos orar, finalizando esse culto em nome de Jesus. Irmãos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Deus Todo-Poderoso, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Guardai nosso lar, nossa família, nossos parentes, nossos amigos e nossa nação. Dai, Senhor, um sopro de cura e libertação dessa praga. E que o mundo reconheça, Pai, que só o Senhor é Deus do poder e da glória. Dai, Senhor, acredite, Senhor, você tem força para chegar onde quiser. Só colocar Deus na frente que vai dar tudo certo, Pai. Deus que protegeu Daniel dos leões é o mesmo que protegerá você e a sua família. Deus pode, Deus vai dar a cura para nós, a liberdade na nossa vida. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos estar juntos, abraçando. É só uma tempestade, Senhor. Tenham paciência, vai dar certo. Tire um minuto por dia e lê a Bíblia. Ore a Deus, peça a Deus o que vocês estão precisando. Insista, insista. Vamos botar sua mão em direção à sua casa. Vamos orar por aquelas pessoas que ficaram lá, os grupos de risco, as crianças, os idosos, aquelas pessoas que são diabéticas, hipertensas. Vamos orar por elas, Senhor. Pai amado, cuida delas, Senhor Jesus. Abençoa elas como se elas estivessem aqui, ajoelhadas e pedindo para o Senhor. Protege a nossa casa. Abre os caminhos, que essa semana seja uma semana abençoada para todos os irmãos, para todos que estão ouvindo essa live. Senhor, cuida deles, protege eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode ir saindo, irmãos, primeiros de trás, tá? Pode depositar seus dízimos, suas ofertas lá. Pode sair bem. Tchau, irmãos. Vão com Deus. Que Deus abençoe. Até domingo que vem. Não esquecendo das nossas lives